Clima EnergyCast, o podcast de energia da Climatempo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Clima EnergyCast, o podcast de energia da Climatempo. Eu sou o Luciano Ritter, eu sou coordenador comercial da vertical de energia da Climatempo e ao longo desse episódio a gente vai discutir aqui sobre os desafios do setor elétrico e a relação com as mudanças climáticas. Para esse bate-papo, eu estou acompanhado aqui do Pedro Regoto, que é o nosso especialista em mudanças climáticas e em clima, né, da vertical de energia, também é o nosso supervisor técnico de operação aqui. E como nosso grande convidado de honra, a gente tem o Daniel Ramos, que é CEO da Concert Lab, que é graduado em Engenharia Elétrica pela UFMG e com especialização em gestão de projetos aí pela Fundação Dom Cabral. Antes de mais nada, pessoal, eu gostaria de agradecer a participação de todos e eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Daniel, você pode começar a contar um pouquinho da sua história, de quem que é você, um pouquinho da Concert também? Claro, tudo bem, Luciano? Tudo bem, Pedro? Olá, ouvintes. Bom, eu sou engenheiro eletricista de formação, tenho 44 anos, e dos quais 24 trabalhando no setor de energia, né, e grande parte dessa história foi construída na Concert, tá? A Concert é uma empresa de base tecnológica que atua já há mais de 40 anos no mercado de tecnologia da operação, de tempo real, de sistemas críticos nas áreas de tanto de utilities quanto aeroespacial e defesa. Então, na vertical de energia, a gente fornece soluções como sistemas de supervisão e controle, automação, proteção, telecom, inteligência operacional, gestão energética, para praticamente todas as concessionárias de energia do país. Tá? Só para a gente ter uma noção, o nosso ouvinte também, né, os nossos sistemas eles estão envolvidos aí em mais de um quarto da energia que é consumida no país hoje. Então, e atualmente o nosso grupo ele é formado de 4 unidades de negócio. Né? A Concert Engenharia, que é uma unidade de negócio que fornece mão de obra especializada, serviço de engenharia. A Concert Space, que atua no mercado do New Space, que é muito aquecido aí nos últimos tempos, a gente tem ouvido falar bastante, né? A Pingable, que é uma nossa plataforma de internet das coisas, e a Concert Lab, que é o braço tecnológico do grupo, que é especializado no desenvolvimento de sistemas e inovação também. Então, hoje, Luciano, eu atuo como CEO da Concert Lab. E eu espero poder trazer um pouquinho da minha experiência, da nossa visão em relação tanto aos desafios, né, e as soluções que a gente pode apresentar para o setor de energia diante desse grande tema que são as mudanças climáticas, né, no nosso planeta. Nossa, muito legal, Daniel. Hoje em dia a gente acompanha o mercado, né? E a gente vê que, cara, tecnologia é a base de tudo. E hoje em dia também a mudança climática está muito em alta, né? E eu acho que muito para fomentar a nossa discussão aqui, queria chamar o Pedro para se apresentar rapidinho também. Pedro, vai lá. Bom, é muito bom estar aqui com você, Daniel. Prazer em te conhecer. Acho que eu tenho certeza que tanto eu quanto o Luciano, né, já falando um pouquinho de mim, sou meteorologista, a gente tem muito a aprender com vocês. Eu acho que grande parte aí do nosso público já me conhece um pouco, mas falando bem breve. Sou meteorologista de formação, me formei na Federal do Rio de Janeiro, na FRJ. Fiz meu mestrado na parte de mudanças climáticas, a minha graduação também. Então, desde que eu estou envolvido com a meteorologia, eu estou envolvido com clima e mudança climática. E a gente sabe o quão impactante são ambos esses temas, né, que estão totalmente correlacionados com o setor elétrico brasileiro. Não só o brasileiro, né, também o mundial. E hoje na Climatempo eu trabalho especificamente para o setor de energia da empresa, supervisionando nossa área técnica, nossa área de operação, que fazendo muitos relatórios, atendimento ao cliente, reuniões, né, áreas onde a gente faz muito brainstorm de inovação, de projetos, de P&D e tudo mais. Então, muito imerso nesse meio acadêmico prático, né, justamente para o mercado. E aí a minha experiência realmente com a mudança climática, ela vem justamente para a gente sempre relacionar o que o setor hoje realmente está sentindo com o que a gente já vem, na verdade, estudando há anos e décadas, né? Então, acho que dá para a gente fazer essa relação, acho que vai ser bem bacana.
Legal, Pedro. Obrigado, viu? Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. Bom, aqui na Climatempo, né, como a gente trabalha com meteorologia, a gente tem muito contato com o setor e a gente tem percebido bastante, assim, especialmente nesses últimos anos, que os eventos eles estão se tornando mais intensos, assim, a gente tem, na verdade, até mais frequentes, eu diria, né? E aí, para a gente começar a aquecer esse bate-papo, eu queria, Pedro, que você trouxesse um pouquinho para a gente dessa temática de mudanças climáticas, o que está acontecendo. Hoje a gente tem, né, como a principal referência de mudança climática é o IPCC. Então, eu queria que você trouxesse para a gente o que é o IPCC, o que o IPCC está dizendo, o que está acontecendo, esses últimos eventos extremos que vêm acontecendo também, se você puder comentar um pouquinho. Então, você pode trazer esse embasamento para a gente? Vamos lá, Luciano, com certeza. Bom, antes de tudo, eu acho que o tema mudança climática é um tema que tem muito a gente educar, né, o nosso público de uma forma geral, mas educar bem, né, fazer realmente passar informações de qualidade. Tem muita coisa por aí, mas a gente tem que saber sempre filtrar, né? Hoje, o mundo de hoje, a gente está com a informação na palma da nossa mão, mas a gente tem que ter o discernimento para saber o que é útil e o que não é. Então, assim, para começar, vou ser resumido, mas eu preciso voltar no passado, e bastante lá para trás, há mais de 500 mil anos para trás. Quando a gente fala de mudança climática, a gente tem que entender que a Terra passa por dois ciclos naturais. Um natural de aquecimento e um natural de resfriamento. Então, a gente até fala de era do gelo, né, brinca até com filme, e a era realmente de aquecimento. A gente está falando de um ciclo que dura mais ou menos de 20 mil, mais ou menos, anos de aquecimento e de 20 a 80 mil de resfriamento. Ou seja, é um ciclo que dura basicamente 100 mil anos. Em 100 mil anos a gente voltaria para uma outra fase. Então isso é natural, devido a fatores astronômicos, obliquidade da Terra, rotação, excentricidade da Terra, mas eu não vou entrar nesses aspectos aqui. Aqui é para a gente entender que existe esse aspecto natural. Vamos entender isso. Porque hoje muita gente se fala de qual é o impacto humano, né? Hoje é muito batido isso, né? Quanto que o ser humano ele está contribuindo para as mudanças climáticas atuais? Será que o ser humano está realmente contribuindo? Essa é a pergunta da década, na verdade, que os pesquisadores vêm buscando responder. Então, a gente entende que a gente passa por ciclos naturais de aquecimento e resfriamento e hoje estamos no aquecimento. Então, se a gente tira, não tem o Daniel, não tem o Luciano, não tem eu aqui existindo, a Terra estaria aquecendo. Só que qual é o ponto? Qual é o pulo do gato? O pulo do gato é o pé no acelerador que a gente coloca nisso. A gente está lá no nosso carro, a gente está na nossa moto e a gente acelera. Quanto que a gente está acelerando em relação ao aquecimento? Essa é a pergunta-chave que o Luciano mencionou sobre os relatórios do IPCC. Quem é o IPCC? O IPCC, Daniel, não sei se você conhece, o pessoal também, mas é um grupo, né, é um painel intergovernamental de mudanças climáticas. É o principal grupo que existe, né, reúne pesquisadores do mundo inteiro. Temos pesquisadores brasileiros que nos representam. E em torno de 6 a 7 anos existe uma atualização e as pessoas também mudam, quem está lá dentro, quem faz parte do corpo do relatório. A gente teve, o mais recente foi em 2021, a última atualização que a gente teve voltada mais para os aspectos físicos, que a gente fala mais da metodologia, e muito que o IPCC ele trouxe no relatório deles os últimos acontecimentos em termos de recordes de temperatura, de precipitação muito intensa, secas muito severas, eventos climáticos que eu não via, muito provavelmente o Daniel também não via na infância dele, o Luciano também, ouvia, mas era uma vez, depois de muitos anos que você repetiria aquele evento. Então o IPCC ele conseguiu, através de várias metodologias, compilar, e todos os pesquisadores ao longo do planeta, fazendo a sua pesquisa séria, corroborando com o seguinte: o efeito humano, ele é o quê? Ele é o pé no acelerador que a gente está colocando a mais. A Terra ela está aquecendo, mas o ser humano está vindo e pisando no acelerador.
Então, as emissões dos gases de efeito estufa, metano, dióxido de carbono, né, o famoso CO2, dióxido nitroso, óxido nitroso. Então, assim, tem vários gases que estão contribuindo muito para esse aquecimento. E aí, todo esse aquecimento faz com que mude totalmente o sistema climático, o balanço de energia que a gente tem no planeta. Mudou o balanço de energia, a gente tem o quê? O planeta Terra sempre se equilibrando. Ele vai aqui de cima um pouquinho para baixo. O que acontece com o aquecimento global? Ele piora, ele amplifica essa variação desse balanço, fica mais difícil de balancear. Mas a Terra ela é perfeita, ela está sempre se equilibrando. Só que qual é a problemática de hoje? Esse equilíbrio ele está sendo mais abrupto, esse equilíbrio está sendo mais forte, mais potente. E aí essa resposta é o quê? Secas mais severas, chuvas que a gente via uma vez a cada década, né? Tempestades de raios que têm acontecido de uma forma muito frequente. Então, isso, obviamente, o Daniel também sabe disso, que vai trazer o quê? Um impacto muito direto, principalmente no setor elétrico brasileiro, que depende exclusivamente dos recursos naturais, vento, água e sol, por exemplo. E aí, só para complementar, Luciano, para a gente finalizar, uma coisa que eu fico assim, né, Daniel? Como que vocês veriam isso na prática, né? Assim, como que você, Daniel, na Concert, né, consegue traduzir esses efeitos, as mudanças climáticas no dia a dia de vocês? Como é que vocês usam essa informação realmente para uma tomada de decisão, para um desenvolvimento, um projeto, algo nesse sentido? Ô Pedro, é interessante, né, como que esses estudos que você citou, o próprio IPCC, né, eles já vêm de anos, né, talvez até décadas aí sendo feitos e a gente já sabe desses efeitos, mas agora, mais recentemente, que a gente começou a sentir na prática, né, cada um de nós aqui perceber no seu dia a dia os efeitos das mudanças climáticas, então a gente dá muito mais atenção nesse momento do que a gente dava até então. Bom, mas a nossa vertical de energia, né, na Concert, a gente acompanha muito de perto os desafios do mercado de geração, de transmissão, de distribuição de energia, né, e cada um desses setores, eles têm ali impactos e desafios diferentes, né? Então, assim, no setor de geração de energia, a gente tem diversos desafios, né? Tem o desafio de poder diversificar a nossa base de geração, né? Que é majoritariamente hidráulica, né? Então a gente vê muitas renováveis distribuídas entrando, né? Muitas GDs entrando aí, solar, eólica, biomassa, né? Nos anos recentes para cá. E a gente tem um impacto muito claro em função do regime de chuvas que se alterou. Tem se alterado, né? Você sabe aí muito melhor do que eu, né? Mas a gente depende muito do regime de chuvas para ter a vazão na geração de energia hidráulica e também para ter o armazenamento de energia, né? que é armazenado em forma de energia potencial nos reservatórios das usinas. Então, isso traz um desafio enorme na gestão energética, né, das geradoras, né? Na gestão das águas, tanto para vazão quanto para armazenamento. No setor de transmissão, né, os desafios estão muito mais relacionados aí com a operação e com a manutenção, né? Porque o setor de transmissão, quando enxerga uma tempestade se aproximando de um setor, de uma linha, né, qual que é a preocupação? A preocupação é em função de descargas atmosféricas que podem atingir a linha de transmissão, causar algum desligamento em função de atuação de proteção, né? A gente tem circuitos que protegem as linhas e que, no caso de uma sobrecorrente, né, em virtude de um raio, por exemplo, ele atua e desliga aquela linha. E também quando é acompanhado de ventos severos, ainda é pior, porque você pode ter rompimento de cabos, torres, né, que vão envergar ou até serem derrubadas, né, em função disso.
E também no outro extremo, né, nas secas, a gente tem um problema das queimadas, né? Então, a fumaça das queimadas é uma das grandes causas de desligamento de linhas, porque elas provocam curto-circuito, e as transmissoras elas ficam à mercê de penalidades, porque elas têm contratos de fornecimento em que ela tem que manter a disponibilidade daqueles ativos de rede, né? E em virtude de secas ou de ventos severos ou de descargas atmosféricas, ela interrompe o fornecimento e pode ser penalizada pelos órgãos reguladores. Então, é um problema realmente muito grande que tem sido enfrentado pelas transmissoras. Daniel, desculpa te Diga. interromper, eu Não, fica à vontade, Pedro. poderia pensar o seguinte, a transmissora, ela nunca está em paz, então, né? Nunca está em paz. Se está na seca, ela tem problema. Se está no período de chuva, ela tem problema também. Então, é um desafio enorme. E as distribuidoras também. É muito similar, né? Só que a distribuidora tem um agravante, porque ela está muito próxima do consumidor final, né? Então, ela tem ainda um problema de imagem. Então, assim, quando a gente, pessoa física, né, tá sem energia em casa, quem que você vai culpar? Você não vai falar da tempestade, né? Você vai culpar a distribuidora. Então, ela acaba tendo um problema de imagem também associado. Então, são muitos desafios. E a gente acompanha isso de perto, trazendo soluções aí para os nossos clientes também. E era isso que eu ia até perguntar, Daniel, assim, dado esses desafios que a gente tem, né, como você colocou muito bem, o que a gente tem de tecnologia que nos ajuda na verdade, que ajuda essas empresas, né, de transmissão e de distribuição de energia a se tornarem mais resilientes ou que pelo menos consiga mitigar o impacto desses eventos climáticos no dia a dia dessas empresas? Você consegue trazer um pouco para a gente o que existe hoje? Claro, claro. A gente tem aí desafios em várias áreas, né? Para cada uma desses setores, a gente tem desafios na operação, na manutenção, na gestão dos ativos. Então, é um espectro muito amplo, tá, Luciano? Mas a gente tem, na Consist, como princípio, trabalhar muito próximo dos nossos clientes, né? Naquele modelo de parceria mesmo. Então, isso facilita muito a gente identificar quais são as dores de cada um, e a gente vê que tem muita similaridade, tem muita dor que é comum, né? A maioria ou quase todas as empresas do setor. E um que a gente tem percebido, né, que sempre foi um problema, na verdade, mas que a gente tem percebido que, em função de novos desenvolvimentos, né, a gente tem mais capacidade de resolver, é o de consciência situacional. Mas o que é isso? Né? É um nome pomposo aí, né? Mas no contexto da operação de sistemas elétricos, a consciência institucional pode ser definida como a capacidade do despachante, que é o operador que está lá no centro de operação, né, de compreender o estado atual do sistema e prever como é que ele pode se comportar no futuro. Então, a consciência institucional, a gente pode dividir ela em 3 momentos principais. Então, primeiro, o operador ele tem que ter a percepção. Ele precisa ser capaz de perceber quais dados relevantes que estão chegando ali dos sensores, dos relés, dos sistemas de alerta meteorológico, de todos os sistemas que estão envolvidos na operação. Então, ele tem que perceber, é um volume de dados muito grande. Segundo, ele precisa compreender, né? Ele precisa interpretar esses dados. Então, ele vai primeiro entender o que está acontecendo. Pô, eu recebi dados aqui de alerta meteorológico, recebi dados de desligamento de linhas, deixa eu linkar essas informações todas e vou compreender o que está acontecendo. E o terceiro ponto é a projeção. Ele precisa ser capaz de projetar o estado futuro do sistema com base nesses dados que ele recebeu e com base nas manobras que ele tem que fazer. Ele vai precisar reestabelecer o sistema no momento de falta, né? Então, ele precisa projetar. Então, ele vai fazer alguma simulação, cálculos, enfim. E nesse cenário, a gente tem investido na Consist muito forte em resolver essa dor do centro de operação com a nossa ferramenta, que é o X-Omni Intelligent Assistant. A gente chama de X-Omni IA, né, carinhosamente. A proposta da nossa ferramenta é de trazer uma visão integrada, né, da operação em uma só tela.
para o despachante. Tá? Então, nessa tela, o despachante é capaz de ver toda a linha do tempo das faltas no momento de emergência, né? Então, ele vai vendo a linha do tempo, as faltas acontecendo. Elas foram agrupadas e correlacionadas ali, tanto pelo momento em que elas ocorreram, quanto pela conexão elétrica que há entre os circuitos. E ali mesmo ele consegue acessar as instruções de operação, que são passo a passo do que ele precisa fazer para restabelecer o sistema. Ele consegue consultar diagramas elétricos de uma subestação. Né? Então, o que a gente traz para o centro de operação é realmente uma mudança mesmo de paradigma na operação. Hoje, a operação de um sistema elétrico ela exige um esforço muito grande do despachante naquela etapa que eu falei de compreender o que está acontecendo. E a gente, com a nossa ferramenta, a gente traz uma percepção que o despachante já recebe informações organizadas, temporalmente, geograficamente, e ele se concentra não mais na compreensão do que aconteceu, mas no esforço de recuperar o sistema. Então, isso ele consegue ganhar, pular uma etapa e ganhar tempo e agilidade no restabelecimento. Caramba, Daniel, isso é muito legal. Só para ver se eu entendi isso e até para ver se está claro para todo mundo. Então, basicamente, você tem 3 momentos. É um estado de você perceber o que está acontecendo, de você interpretar o que está acontecendo e de você projetar o que vai acontecer. E aí a solução que vocês trazem é uma solução completa desses 3 momentos para o cara conseguir se concentrar e focar no que realmente importa naquele momento, que é recuperar a rede o mais rápido possível para o consumidor final. O meu entendimento está correto? Na verdade, a gente entrega o valor para o despachante no momento da compreensão, que é o momento em que ele costuma gastar mais tempo. Imagina no momento de emergência, o volume de dados que ele recebe, que ele tem que parar e interpretar um por um, conectar uma coisa na outra. A ferramenta já faz esse trabalho por ele, já entrega para ele de forma consolidada. Legal. E isso é como hoje a gente tem visto muito no setor aí, várias notícias saindo também, que muitas empresas estão aderindo à implementação de um sistema ADMS. É como se fosse isso, Daniel? Bom, Luciano, é muito comum as pessoas terem esse tipo de dúvida, né, porque a marca X-Omni está presente em todas as nossas soluções para centro de operação. Né? Então, desde o nosso SCADA, que é o X-Omni Smart Grid, até a nossa suíte de geração de telas e base de dados, que é o X-Omni Tools. Né? Então, o X-Omni A ele é uma camada de abstração, de inteligência que está acima do ADMS, está acima do SCADA. Ele consome dados do ADMS e do SCADA e ele traz como proposta facilitar a consciência situacional do despachante, principalmente nos momentos de emergência. Então, ele acelera o restabelecimento da rede através do agrupamento dos eventos de forma temporal e de forma espacial. E aí, pegando esse gancho, Daniel, fico para trazer uma coisa um pouco mais prática, né? Até para facilitar tanto para mim quanto para o pessoal. Você tem algum case, algum exemplo prático desse uso dessa ferramenta no dia a dia, talvez de uma distribuidora, algo nesse sentido? Sim, Pedro, esse ano, você deve se lembrar, né, a gente teve o apagão nacional no dia 15 de agosto. Né? A gente sentiu aqui em São José. Aqui em Belo Horizonte a gente sentiu também. Né? Então, a gente tem um case do X-Omni A numa grande distribuidora, né, nesse dia do apagão. Então, assim, foi um dia que realmente aconteceram muitos eventos, né? Só para a gente ter uma referência de números, porque às vezes não fica tangível, né, para quem está nos ouvindo aqui. Imagina um centro de operações de uma grande distribuidora, né, das grandes metrópoles, né, do Brasil. No dia 14 de agosto, na véspera do apagão, um dia normal, né, de operação. Nesse dia, você pode considerar que foram registrados aí cerca de 120 mil eventos. Esse é o normal. E dá aí uma média de 5 mil eventos por hora. Só para as pessoas entenderem também o que é um evento. Né? Evento é qualquer tipo de
movimento ali que aconteça que altere o estado da rede. Pode ser abrir um disjuntor, fechar um disjuntor, um religador, uma manobra, alguma coisa nesse sentido. Então, esse valor, Daniel, é um dia normal? Dia normal, dia normal. E num centro de operações, o despachante, ele tem ali 3, 4, às vezes 5 monitores com diversos sistemas abertos, né? Tem sistema de buscada, você tem um sistema de alerta meteorológico, o SMAC, né? O sistema de informações geográficas, sistema de despacho de equipes. Então, ele tem vários sistemas, vai acompanhando. Agora, vamos trazer para o dia do apagão, né? O apagão aconteceu aproximadamente ali por volta de 8h30 da manhã. Então, entre 8h30 da manhã e 8h45, ou seja, em 15 minutos, foram registrados 10.000 eventos, aproximadamente, em 15 minutos, sendo que a média são 5.000 por hora, né? Então, a gente teve quase 10 vezes mais eventos do que numa situação normal. Então, nessa hora, imagina a situação no centro de controle, né? A quantidade de dados de sensores que foram subindo de alarmes na tela dos despachantes é absurdo, é muita coisa. E ainda mais porque a gente teve ainda a atuação do ERAC, que é o esquema regional de alívio de cargas, que ele vai automaticamente tirando consumidores, cargas do sistema para poder reduzir o dano do apagão. Então, o despachante ele precisa navegar naquela lista de alarmes, no SCADA, por exemplo, e começar a correlacionar os eventos. Olha, aconteceu um desligamento nessa subestação, essa área está desligada, por que foi isso, que horas que foi. Ele começa a fazer toda essa correlação, que vai levar bastante tempo, com a pressão do tempo em cima, porque é regulatório, né? Ele não pode deixar os indicadores de desempenho dele serem comprometidos. Então, quanto mais rápido restabelecer o sistema, melhor para a distribuidora ou para a transmissora, mas também para os consumidores, né? Você tem ali consumidores importantes que estão sem energia. Você tem escolas, hospitais, né, que precisam de retomar energia. Então, nesse dia, no centro de operações, no ExxonMobil, aqueles 10.000 eventos, eles foram agrupados em 141 eventos. Então, olha a diferença de volume, né? Então, ele consegue correlacionar e agrupar todos esses eventos de forma que o despachante pôde ter, naquele momento, uma visão muito mais condensada, muito mais clara do que estava acontecendo. Inclusive com informações de alertas meteorológicos que não havia naquele dia, pelo menos naquela região. Ele pode dizer, isso aqui não é uma situação que está acontecendo aqui, devido a um alerta meteorológico. Talvez é a primeira coisa que ele olha, né? Nossa, apagou ali, será que está tendo uma tempestade? Normalmente eles já sabem até que está vindo alguma tempestade, né? O sistema já faz essa previsão, mas... Então, a escala do problema se reduz muito com a nossa ferramenta. E eu fiquei pensando aqui muito no que você falou, né? Nos três momentos que a gente tem lá, né? Então, o primeiro momento é você perceber o que está acontecendo e aí você tem que entender o que é isso que aconteceu na minha rede. E aí você tem 10.000 eventos que de alguma forma você teria que entender ou, enfim, interpretar aquilo ali. E pelo que você comentou, né? Vocês reduziram isso para 141 eventos. 141, o que já é um valor muito considerável, muito mais fácil de você lidar, né? Eu imagino. E aí o operador naquela situação, ele já começa a entender mais fácil, entender mais rápido aquela situação e ele já começa a agir frente àquele movimento, né? Aquela ação que está acontecendo naquele momento. Muito só para deixar Daniel. claro, Luciano, não é um despachante apenas que está atuando, né? Obviamente, né? Então, assim, num centro de operações grande, você tem dezenas de despachantes, mas da mesma forma, 10.000 eventos, né? Dividir para algumas dezenas de despachantes ainda é muito evento para ser correlacionado. Não, com certeza. Muito legal, Daniel. Obrigado pela explicação, viu? E aí, pessoal, assim, se encaminhando já para um final, eu queria perguntar para vocês, assim, visto esse movimento, né? A gente tendo a tecnologia, uma tecnologia que ajuda muito ao despachante a lidar com essa situação.
E a gente tendo essa mudança climática em pauta, esse tema de mudança climática em pauta, o que vocês esperam? Aí eu vou perguntar para os dois, né? O que vocês esperam de expectativa futura aí do setor? Acho que pode começar pelo Pedro, talvez depois Daniel, por favor. Vamos lá, Luciano. Cara, a situação ela não é muito boa, né? Não é muito favorável. Lógico, longe de mim, longe aqui também representando aqui uma tempo de fazer alarde, né? Eu acho que a gente não está aqui para isso. Mas não é boa. Por que eu estou falando que não é favorável? Porque quando a gente olha para as projeções climáticas, você comentou muito de projeção, né, Daniel? De cenários mediante ali uma situação atual que você tem e as possíveis trajetórias que podem ser tomadas ali devido a algumas hipóteses. E a gente também tem a mesma coisa para a parte climatológica, para a parte de projeção climática. Então, quando a gente olha para o Brasil, muito do que a gente já está sentindo hoje, no passado, que é, por exemplo, e aí vocês vão se recordar, hoje, né, a gente está falando aqui em 2023, né, final do ano. O sul do Brasil passando por uma temporada extremamente chuvosa. Eu não estou colocando essa palavra extrema à toa, porque é algo realmente extremo do ponto de vista quantitativo e qualitativo, né? Tanto para chuva, quanto para muitas rajadas de vento, quanto para raios, muitos raios acontecendo de uma forma que a gente não tinha visto antes. Muitas torres de transmissão sendo derrubadas, cabos sendo rompidos, linhas sendo desligadas por descargas elétricas, ou seja, a gente está com uma infinidade de impactos em muito pouco tempo. E isso é o que os dados estão mostrando quando a gente pega dados desde 1950, 60 até agora, faz os estudos de tendência a longo prazo, a gente está vendo isso. Aí quando a gente olha para frente, o que está acontecendo? A mesma coisa. O sinal das projeções estão muito parecidas com o que a gente está vivendo hoje, especialmente para o sul, né? Com essa tendência de mais tempestades. Quando a gente fala do norte do Brasil, é uma outra realidade, a gente sabe, principalmente para transmissão, para distribuição, né, Daniel? É uma realidade difícil, porque é um lugar um pouco mais remoto, no sentido da vegetação, da própria existência da floresta amazônica. E lá as secas estão ficando mais prolongadas. Aí a gente viaja para o Nordeste, um sinal parecido com o Norte, secas mais severas também. O Sudeste ele fica no meio do caminho. Parte do Sudeste, principalmente aquela parte mais do sul de São Paulo, mais parecido com o sul do Brasil. Norte, mais ou menos ali de Minas, Norte do Espírito Santo, com uma cara mais parecida com o Nordeste. Mas de uma forma geral, é um clima que ele está ficando mais variável. Um ano chove muito, um outro ano não chove nada. Só que qual é o ponto? A temperatura aumentando, aumentando, aumentando. E isso é o que a gente está vendo hoje, e isso é o que a gente está enxergando também para o futuro, mediante os cenários que a gente está trabalhando. Então, são grandes desafios que a gente tem, e eu tenho certeza que, mediante esses desafios, quando a gente fala de tempo, quando a gente fala de clima, é muito importante a gente utilizar ferramentas, tecnologias que facilitem a vida do operador, que facilitem a vida do despachante, mediante um cenário que pode ser mais caótico, dependendo de um determinado dia, de um determinado evento. Muito bom, Pedrão. E você, Daniel, o que você enxerga aí para o futuro? Nessa linha do que o Pedro falou, sobre projeções, né? A gente enxerga que os dados históricos aí, quando a gente pega um período de tempo mais longo para trás, a gente tem dificuldade de fazer as previsões usando dados muito antigos por conta realmente das mudanças que têm acontecido, né? E a gente tem investido muito no uso de inteligência artificial, né? Tanto para fazer a parte de previsão de alertas, fazer alertas de faixas de ultrapassagem de normalidade, por exemplo, uma medição de uma determinada grandeza, seja uma poente, uma tensão, uma carga, né? O operador precisa ter a consciência
de qual é a faixa de normalidade, de quanto era esperado para aquele valor em um determinado momento, né? Isso a gente consegue auxiliar com o uso de inteligência artificial. Tá? No próprio ExoMIA, a gente tem ferramentas de geração de alertas que prevêem qual é o comportamento daquela grandeza nos próximos 15 minutos, qual será o comportamento dela, baseado nos dados de medição dos últimos 3 dias. Então, é um período de tempo muito próximo do tempo atual, né? Então, a gente consegue uma precisão absurda nessas previsões, né? Então, está na faixa de 98% de acerto, né? E também para a previsão de carga. Então, é uma das dores que a gente enxerga aí, que o centro de operação tem em relação a prever a carga, porque a carga tem variado muito. Imagina uma situação de uma onda de calor, né, como uma recente que a gente teve no Brasil, se altera toda a dinâmica de uso de ar-condicionado, chuveiros elétricos, enfim. E a previsão de carga, se você considerar um histórico de outras décadas, né, não tinha essa dinâmica. Então, a gente consegue fazer previsões muito precisas para um horizonte de 24 horas, usando, por exemplo, os últimos 3 meses de carga. Então, a gente está vendo o uso da inteligência artificial para poder facilitar a projeção, facilitar a visualização de cenários futuros diante dessas mudanças que têm acontecido recentemente. Muito bom, muito legal, Daniel. Acho que as coisas estão evoluindo em conjunto, né? A tecnologia está andando para nos ajudar a lidar com esses eventos que vão acontecer. Bom, a gente está chegando ao fim aqui, pessoal. Eu queria deixar para vocês dar uma palavrinha final. A gente está gravando esse podcast aqui no início de novembro e a gente tem uma agenda cheia de eventos aí do setor elétrico, né? Daniel, vocês vão estar no SEND, vão estar na SNPTE, e o pessoal pode procurar vocês para tirar mais dúvida dessas soluções? Conta um pouco para a gente como é que vocês vão estar aí. Sim, Luciano. A gente vai estar lá no SEND, né, agora em novembro, acompanhando todas as tendências do setor, apresentando trabalhos, inclusive o próprio ExoMIA vai ser apresentado lá no SEND, então quem quiser conhecer um pouco mais da ferramenta pode nos procurar lá, procurar os nossos consultores, a gente vai estar presente. E no SNPTE a gente vai estar com um stand, né, apresentando lá no stand de 62. Também vamos acompanhar, como sempre, as tendências do setor de transmissão de energia. E a gente tem aqui na tela um link, né, um QR Code que o pessoal pode acessar, né, para ter mais informações, entrar em contato com o nosso pessoal. Fiquem à vontade. Muito obrigado, Daniel, muito legal. Com certeza o pessoal vai procurar vocês lá. Pedro, quer deixar um comentário final também? Sim, bem breve. Não estaremos no SEND, Daniel, mas SNPT estaremos lá, firmes e fortes, também apresentando trabalhos, inclusive eu e o Luciano, né? A gente vai também lá estar com o stand, então acho que vai ser bem interessante, bem legal. E acho que a mensagem final é mais para corroborar com... A gente tem que sempre avançar, né, com tecnologia, e uma coisa que a gente sempre conversa aqui na Climatempo é a inteligência de dados. Como você mencionou, eu tenho uma massa muito grande, né, numa determinada hora, 10 mil dados, como que eu traduzo isso para eu, de forma mais eficiente possível, tomar uma decisão. Então, eu acho que hoje a gente vive uma era de dados, né, de uma forma geral, no mundo inteiro, em todas as áreas, qualquer área que a gente pensar de mercado, qualquer coisa, saúde, qualquer coisa precisa de dados, e muitos dados estão sendo trabalhados. E agora é a gente realmente, como que a gente trata esses dados, como é que a gente organiza e como é que a gente traz inteligência, desenvolve inteligência da melhor forma possível, para sempre estar traduzindo uma informação que às vezes é muito técnica, muito complexa, em algo mais palpável para o nosso dia a dia. Eu acho que essa é uma meta, né, uma missão que nós que estamos aglomerados, né, imersos no mundo tecnológico, a gente tem que atacar. Perfeito, Pedro, muito bem colocado. Então, só para reforçar, Daniel, o pessoal encontra aí Concert, LinkedIn, Instagram, Google, tranquilo de achar vocês. Vocês vão estar no SEND, no SNPTE, certo? Tranquilo. Concert.com.br.
Aí nos sigam no LinkedIn, no Instagram, a gente está presente em todas as redes. Legal. E do nosso lado também, pessoal, Climatempo, a gente está no LinkedIn, está no Instagram, climatempo.com.br também. A gente está super à disposição para atender vocês, não só Climatempo como a Concert. E obrigado a todos, pessoal. Obrigado, Daniel, pela participação. Obrigado, Pedro, meu par aqui dentro da Vertical de Energia. Muito obrigado pela participação. E, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Clima EnergyCast, o podcast de energia da Climatempo. E durante esse papo aí a gente conseguiu perceber o impacto das mudanças climáticas do setor de energia e o que a gente tem de tecnologia, né, para enfrentar esse dia a dia que está cada vez pior, vamos colocar assim. Mas espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. E até o próximo episódio. Valeu. Valeu, obrigado. Fechou.